Pessoal, opa. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Sim, professora. Não sei, acho que. Mas vocês estão ouvindo a partir de agora ou você estava ouvindo, o Luiz? Só a partir de agora. Meu Deus. Então, deixa eu ativar o mudo aqui de novo. De vocês, né? Não o meu. Vamos lá. Bom dia. Então, novamente, bom dia. Eu deixei o microfone no mudo, desculpa. Eu estava numa live errada. Eu cliquei lá, em vez de clicar se viu coisas, eu cliquei em metodologia. Aí não tinha ninguém. Falei, ué, deve ter alguma coisa errada. Foi então que eu caí em mim e vi que estava errado. Então, vamos chegando para a nossa aula de civil coisas. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Desejo um ótimo dia a vocês. A semana passada nós corrigimos a nossa atividade avaliativa, já coloquei para vocês a aula gravada, já está à disposição as notas de vocês, já está tudo disponível no sistema. As questões com os gabaritos também estão corrigidas. Opa! As questões com os gabaritos também já estão todas à disposição de vocês. Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela de hoje. Eu já comecei a falar sobre direitos reais, sobre coisas alheias na aula passada. Hoje a gente vai retomar a partir de então. Como é uma matéria destinada ao segundo bimestre do semestre, a gente recomeça a partir de hoje. Vamos lá. O que a gente tem aqui de matérias a serem ministradas nesse bimestre? Eu peço a gentileza de vocês que, caso vocês não estejam me ouvindo, vocês já falem, professora, eu não estou te ouvindo, por favor. Então, aqui na nossa unidade 3, começa com condomínio edilício, que essa aula já foi gravada, já falamos, já está à disposição de vocês. Direitos reais sobre coisas alheias. E aí tem o direito real em garantia, penhor e hipoteca. Esses são os últimos temas que nós temos para falar nessa nossa matéria de civil coisas e vai dar tempo de sobra para a gente terminar. Essa semana está tranquila, semana que vem eu pretendo trazer uma atividade para vocês valendo aqueles pontos do professor. Aí, na semana que vem, eu trago e disponibilizo para vocês e dou uma data para vocês me entregarem essa atividade, pessoal. Deixe-me, então, ir para a nossa tela de hoje. A gente está na seção 3.2 e vamos falar sobre direitos reais. Vamos fazer um apanhadão geral aqui sobre esse tema. E aí eu começo dizendo para vocês, né? O que é direito real? O direito real, pessoal, coloquei o conceito aqui, é o conjunto de normas que regem relação da pessoa com a coisa e a possibilidade de requerer contra terceiro. O direito real, então, diferente do direito pessoal que vocês estudaram nos semestres passados, que regem relação pessoa-pessoa, ligadas por um contrato, uma prestação. Opa, alguém abriu o microfone? Vamos ver quem abriu o microfone aqui. William, presta atenção, você está abrindo o microfone toda hora. Você quer fazer alguma pergunta? Não, vou ativar seu mudo. É porque faz um barulhão aqui, William. É a terceira vez que eu fecho. Então, por gentileza, presta atenção se você não está abrindo sem querer o microfone. A não ser que você queira perguntar. Aí você está livre. Tranquilo. Vamos lá, então. Já fechei o microfone ali. Vamos lá. Então, o direito real, ele vai ser aquele direito que une a coisa a... Não, a pessoa à coisa. A pessoa, Marisa, à coisa. Computador, ó. Esse direito que une a pessoa à coisa é chamado de direito real, diferente do direito pessoal. No direito pessoal, nós vamos unir
pessoa até uma outra pessoa e o vínculo delas vai ser uma prestação, vai ser um contrato. Um vai ceder alguma coisa e o outro vai pagar o preço. Aqui, diferente do direito pessoal, no direito real essa relação vai ser pessoa-coisa. Essa relação vão ter alguns frutos que serão extraídos, alguns poderes extraídos dessa relação, e esses poderes poderão ser passados a terceiros. Por isso que a gente chama de direitos reais sobre coisas alheias, que nós vamos aprender na aula de hoje. Olha só, para a gente se lembrar, então, direito real é aquele direito pessoa, coisa, e os poderes inerentes a isso. Eu tenho o poder, então, de gozar ou fruir, direito de retenção, direito de uso, direito de fruição, pessoa, coisa. Posso ceder algum desses poderes a outra pessoa? Posso. Aí eu vou ter a propriedade faltando um dos poderes. E aí eu posso transferir um desses poderes a outra pessoa. Qual que é a importância desse instituto quando eu estou falando de bens imóveis? Eu preciso que seja registrado no cartório de registro de imóveis, para que tenha publicidade, para que outras pessoas então saibam desse vínculo pessoa-coisa e eu possa opor a essas outras pessoas. Diz assim, opa, isso aqui é meu, tá vendo o registro lá no cartório? É meu. Então, a publicidade desse direito é uma marca registrada nos direitos reais. A publicidade. E esses direitos, pessoal, eles não são inventados pelas partes. Olha só outra diferença para o direito pessoal. No direito pessoal, eu posso, dentro da lei, não sendo contrária à lei, eu posso fazer um contrato que eu quiser com uma outra pessoa. Posso colocar as cláusulas que eu quiser num contrato pessoal. Porém, num contrato de direito real, eles são chamados de números clausos ou taxativos. Só vou poder chamar de direito real, para não cair lá no pessoal, que é mais genérico, se tiver discriminado lá no artigo 1225, o rol dos direitos reais. Se não tiver lá, não posso chamar de direitos reais. E aí eu fiz um quadrinho aqui para a gente verificar quais são os direitos reais. Nós vamos dividir em direito real sobre coisa própria e direito real sobre coisa alheia. Quando eu falo direito real sobre coisa própria, eu estou me referindo à propriedade. E a propriedade está aqui, ó, do lado. Já falamos da propriedade e ela vai reunir todos os poderes, que é o grude. Grude. Coloquei letra maiúscula. Grude. G de gozar ou fruir. R de reaver. U de usar. E D de dispor. São os poderes inerentes à propriedade, é o grude. Porém, um desses poderes podem ser entregues a uma outra pessoa. Vou entregar um desses poderes a uma outra pessoa. E aí nós vamos ter um fenômeno que vai se chamar direitos reais sobre coisas alheias. Olha só, eu, proprietária, entrego um dos poderes inerentes à minha propriedade a uma outra pessoa. Quando eu entrego o poder aqui, ó, de gozar ou fruir, ou o poder de usar da coisa, aqui, ó, eu vou falar sobre o direito de gozo ou fruição. As pessoas que detêm esse direito de gozo ou fruição, nós vamos ver que tem várias espécies diferentes. Essas pessoas aqui, elas estão usando de um dos poderes da propriedade. Então, alguns poderes da propriedade serão disponibilizados
a terceiros. Deverão ser registrados no cartório de registro de imóveis. Por quê, professora? Para ter validade perante terceiros. Imagina que eu tenho uma grande área de terra e não consiga cuidar, não estou dando função social para a propriedade. A gente já viu que é uma das obrigações do proprietário dar a função social da propriedade. Se o proprietário abandonar, largar, pode vir alguém e conquistar o usucapião ali, ou pode ter uma desapropriação pelo próprio poder público. Nesse caso, eu posso o quê? Entregar o usufruto, ou eu posso entregar a superfície a uma outra pessoa. Mas para que essa outra pessoa tenha garantias que um dia eu não vou acordar de mau humor e pegar essa propriedade de volta para mim e falar, opa, esquece esse galpão que você fez aqui para guardar soja, esquece essa plantação que você fez aqui, agora eu quero tudo de volta. Vou entrar com uma reintegração de posse. Para que isso não aconteça, para que as partes tenham segurança jurídica, então é feito um contrato e esse contrato aqui vai ser registrado no cartório de registro de imóveis para dar uma segurança para aquela pessoa que está usufruindo de um direito real sobre coisa alheia. Esse direito real sobre coisa alheia, ele pode ser dividido em 3. Olha só. Eu vou ter direito de gozo ou fruição. Vou deixar esse materialzinho para vocês lá na área do aluno, mas eu tirei da apostila. Direito de gozo ou fruição. Direito de garantia. Direito real de garantia. E tem o direito de aquisição. 3 direitos reais sobre coisa alheia. Dentro dos... Opa, deixa eu deixar amarelinho aqui para ter um paralelismo. Não, o negócio de trabalhar com tabela é difícil. Ok. Dentro dos direitos reais de gozo ou fruição, o nome já quer dizer alguma coisa, né? O proprietário vai entregar 2 dos poderes inerentes à propriedade, né? O direito de gozo e o direito de uso. Ele vai poder, então, extrair os frutos inerentes àquela propriedade e também ele vai poder usufruir, ele vai usar. Quais são esses direitos aqui? A gente vê que nós temos um grandão e ele vai diminuindo os direitos. Temos o direito de superfície, nós vamos falar alguns detalhes desse direito aqui, como que ele vai, qual que vai ser a vantagem desse direito. Direito de superfície vai ser aquele direito de plantar e construir no terreno alheio por um tempo determinado. Servidões, as servidões, né, vão ser um prédio, vai ser útil, vai servir a outro prédio. O direito de usufruto, aí nós temos mais restrito, que é o direito só de uso. Aqui no usufruto ele vai poder extrair todos os frutos inerentes àquele bem, seja fruto civil, que é o tal do aluguel, seja os frutos naturais daquela propriedade, se for uma propriedade agrícola, uma propriedade industrial. O uso vai ser um pouco mais restrito, ele vai poder permanecer ali, mas os frutos extraídos são só os inerentes àquela pessoa e à sua família. O direito de habitação também é um direito real sobre coisa alheia. Vamos lembrar da viúva, né? Que ela morre o marido, geralmente é um homem que morre primeiro, né? Ainda bem, não é que ele morreu antes dele que eu. Morre o marido, fica a viúva. Mas vamos pensar que esse marido já tenha vários filhos de outro casamento. E aí o direito de habitação da viúva vai garantir que, se só existir aquele bem, ela vai permanecer morando ali, habitando ali, enquanto ela quiser, quando ela precisar. Esse direito de habitação, ele é mais restrito, porque ela só tem o direito de morar, ela não tem o direito de fruir, ela não tem direito de gozar do bem. Vamos supor que ela não
queira ficar ali porque tem os filhos do primeiro casamento. Ela não pode alugar a parte que ela estaria ali. Ela tem que simplesmente morar gratuitamente. Ninguém pode cobrar dela para estar ali. Concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso. Esses dois direitos reais sobre coisas alheias aqui, pessoal, eles são inerentes ao direito administrativo. Esses dois aqui são inerentes ao direito administrativo. Vejam que interessante que eles são. Como a gente não pode usucapir, não pode adquirir a propriedade, que é aquele poder pleno, sobre bens da fazenda pública, seja ela União, seja município, seja DF, Estado, o que vai existir? Vai existir um direito real sobre coisa alheia que vai dizer, olha, proprietário você não vai ser, mas atendendo a determinadas características, você vai poder morar aqui. Eu te concedo um dos poderes da propriedade. Ele não vai ter o título de proprietário, ele não vai poder, por exemplo, vender ou dispor como um proprietário, mas ele vai poder permanecer ali. Vai ser esse aqui, direito de concessão especial para fins de moradia, e eu tenho um outro direito real de uso, que eu tiro que é moradia, a pessoa quer usar, por exemplo, um lote ali para outros fins que não moradia e é de propriedade da fazenda pública, ele não vai adquirir a concessão, mas ele pode adquirir um direito real de uso sobre aquele lugar. Vamos chegar lá. Direito de laje. Esse aqui é novo no nosso sistema, né? Quem nunca ouviu falar do puxadinho? Puxadinho, ó. Construa aqui. Pode construir em cima aqui da minha casa. Tem essa laje. A laje para cima é sua, né? Pessoal aí que vai construindo na laje alheia, com autorização de quem está embaixo, né? Direito real de laje. Muito interessante, nós vamos aprender sobre ele hoje. Direito de garantia. Direito de garantia, né? Eu tenho o direito do promitente comprador do imóvel. Sabe aquele pré-contrato de compra e venda? Faz um pré-contrato lá de compra e venda, porque é o promitente, ele promete comprar sem cláusula de arrependimento, vai lá e registra esse contrato no cartório de registro de imóveis. Aí, aquele que vai vender fica com o direito aqui, ó. Qual o direito que vai ficar preso nesse contrato? O direito de disposição. Direito de disposição do bem. Direito de disposição do bem do proprietário garante a ele o direito de alienar para quem ele quiser, doar, entregar, até abandonar. Mas nesse caso aqui, ele vai se dispor desse direito. Ele não vai poder alienar para quem ele quiser, porque ele já tem firmado um compromisso com uma pessoa. Então, pode acontecer, né, daquela pessoa fazer um contrato. Vou vender meu imóvel para você. Ótimo. Então, vai pagando as parcelinhas. Quando ele vai ver, ainda ele não entrou no imóvel, esse vendedor já vendeu um imóvel para uma outra pessoa e ela já está morando lá. Vejam que isso pode acontecer. E aí, qual que vai ser a solução? Esse promitente comprador pega esse contrato de promessa de compra e venda e registra no cartório de registro de imóveis. Se esse vendedor vender para outra pessoa, ele não vai conseguir transferir o bem. Por quê? Porque a disposição do direito de propriedade já está comprometida lá no cartório, né? Ele não vai conseguir vender. Isso é uma garantia para aquele que está comprando. Esse aqui é um direito real de garantia. E, por fim, nós vamos ter aqui 3 direitos reais de... Opa, aqui está o contrário, gente, desculpa. Eu coloquei ao contrário. Pronto.
Esse aqui é um direito de aquisição, direito do promitente comprador de imóvel, e o direito de garantia também é de disposição, né? Aqui o direito que vai é o mesmo. Então, o direito real de aquisição é o do promitente comprador do imóvel, e o direito de garantia é o penhor, a hipoteca e a anticrese. Penhor, hipoteca e anticrese. O que significa direito real de garantia? Eu, proprietária de um bem imóvel, preciso fazer um contrato para ter um empréstimo X. E aí, para eu poder garantir o pagamento desse empréstimo, eu preciso dar um bem em garantia, dando um bem em garantia. E aí, eu tenho 3 tipos de direitos reais sobre coisas alheias aqui no direito civil. Eu tenho o tal do penhor, hipoteca e a anticrese. No penhor, né, eu vou entregar bem móvel para que eu vou transferir, né, o bem móvel para eu poder ter uma garantia de pagamento, eu vou dar uma garantia de pagamento, eu vou lá pegar meu anel de pérolas com diamantes, né, que vale o preço de um apartamento no Morumbi, e vou lá e ponho no prego. Quem já ouviu falar essa expressão? Ah, isso aqui eu vou pôr no prego. Pôr no prego significa empenhar. Empenhar. Empenhar significa dar em penhor. Aí o banco fica até mais, o credor, né? Não precisa ser banco, mas o credor vai ficar garantido. Caso eu não pague, ele pega o bem para ele. A depender de quanto eu estou dando em garantia, o meu empréstimo vai ficar com os juros mais baratos. Se eu conseguir pagar, o banco ou o credor me devolve o meu bem que foi empenhado, né? Então, dá uma olhada nas joias, né? As meninas deem uma olhada nas joias que vocês têm lá no porta-joia de vocês, ver se tem alguma coisa para empenhar, né? Eu só tenho um brinco de pena, umas bijuterias aí que não vai valer nada. Então, esse aqui de empenhar, se for pensar nisso, eu tô ferrado. E aí, quando a gente fala de penhor, a gente precisa prestar muita atenção na diferença de penhor e penhora. Deixa eu pôr letra maiúscula aqui. Penhor e penhora. Professora, é a mesma coisa? Não, são institutos completamente diferentes. Mas eu já adianto para vocês que o próprio legislador muitas vezes confunde penhor e penhora. Ele confunde empenhar com penhorar. Várias vezes na legislação a gente está lendo e aí o legislador coloca assim, empenhado o bem, e aí a gente fala, puxa, mas empenhado? Quer dizer que ele entregou em garantia o bem? Na verdade, o legislador está querendo falar penhorado o bem. Vamos já ver essa diferença aqui, porque o legislador não sabe a diferença, mas a OAB sabe. E aí é onde que derrubam a gente. O penhor é um direito real de garantia, em que uma pessoa entrega um bem imóvel para poder garantir o pagamento de uma dívida. Ponto. A penhora é uma constrição judicial. Constrição judicial? A penhora significa expropriação de bens. Tá bem? Não ajudei? Penhora significa tem uma sentença em que uma pessoa tem que pagar determinado valor. Ela não paga por bem. A pessoa não quer pagar por bem. Está lá, diante do exposto, condena o seu cliente ao pagamento de 10 salários mínimos, com juros a partir da citação. E aí, ele está lá, 10 salários mínimos, juros a partir da citação, ótimo. Quando vem a execução dessa sentença, porque a pessoa pode decidir, ou eu pago agora por bem esses 10 salários mínimos, ou deixo a bomba estourar. A hora que vier a execução, eu vou pagar com juros e com multa. Só porque não quis pagar, já incide uma multa em cima de 10%. Ótimo. Ah, vou esperar.
aí aguarda mais ou menos, o credor aguarda o período para ele pagar por bem, ele não paga, vai lá e entra com uma execução. Nessa execução, tem uma ordem lá no CPC para pagamento, né? Claro que o credor, dentro dessa ordem, ele prefere que seja feito o pagamento em dinheiro. Quero pagamento em dinheiro. E aí, vai lá o juiz e vai lá e penhora a conta, ou seja, eu estou lá forçando o pagamento. Vai lá e penhora a conta. Chega lá, é uma conta poupança que tem até 30 salários mínimos. Aí a lei vai dizer, opa, aqui não. Salvo, né, tem as exceções, salvo se for valor proveniente do próprio imóvel, então, não, já estou misturando os institutos aqui. Pensão não, poupança, tem até 30 salários mínimos. Aí tem algumas coisas que são impenhoráveis, ou seja, a justiça não pode ir lá e constranger aquele pagamento. Vamos pensar vamos pensar lá na poupança da pessoa. Não posso, juiz, bloquear esse dinheiro da pensão, da poupança. Mas e se bloquear? Aí ele vai lá e entra com um embargo para tirar o bloqueio. Maravilha. Mas e se for valor de pensão alimentícia? Aí nós temos aqui uma exceção. Se vier uma constrição judicial a razão de ser, a natureza jurídica dessa constrição for para pagar alimentos, então pode pegar o dinheiro ali. Vejam o que é uma penhora. Eu estou forçando o pagamento. Você não vai me pagar por bem? Então eu vou te tomar. Essa daqui é a penhora. Também não posso penhorar bem de família. A pessoa só tem aquele bem, só tem aquela casinha, então não posso pegar esse bem para pagar a dívida, né? Tá lá o nosso ministro do STF que trouxe essa tese do patrimônio mínimo, o Fachin, trouxe o patrimônio mínimo que já fomentou, mas já era da nossa lei que se você tiver um único bem, esse bem é chamado de bem de família. Então, não posso ir lá e pegar esse bem para mim, eu credora. Mas, se eu credora tiver cobrando uma dívida inerente ao próprio bem, por exemplo, você só tem esse bem de família, mas você está devendo IPTU. Você só tem esse bem de família, mas você está devendo condomínio. Nesse caso, é uma exceção, essa impenhorabilidade. Então, vamos fixar aqui essa diferença. Eu tenho o penhor e a penhora. Penhor, eu entrego a minha máscara. A partir de hoje, todo mundo de máscara, hein? Tô me achando com a minha máscara. Eu vou e entrego o bem ao penhor. Eu entrego o bem para você me dar dinheiro. Penhora, eu tô com o bem, você me tira esse bem para pagar uma dívida que eu não quero pagar. Essa é a diferença principal. Na hipoteca, vai diferenciar aqui que eu estou tratando de alguns bens listados lá no código. Eu posso entregar um bem imóvel a uma hipoteca, vai gravar a matrícula do meu bem dizendo que aquele bem está hipotecado. Ou seja, se eu for vender esse bem, o credor já vai olhar ali e vai falar, opa, esse bem aqui não é inteiro dela, ele está hipotecado. A hora que eu comprar, o dinheiro vai para pagar a hipoteca. Vai para a pessoa, né? Mas a hipoteca significa também uma garantia para eu conseguir algum empréstimo. Pode hipotecar bem imóvel e alguns móveis, por exemplo, navio, a gente vai olhar ali um por um. E no fim, nós temos o último direito real sobre coisas alheias atinentes à garantia, que nós vamos chamar de anticrese. Ô nomezinho feio. Anticrese nada mais é do que a disposição de um bem para outra pessoa para receber também uma garantia, e aí essa pessoa vai tirar os frutos desse bem por um determinado tempo. Quero pegar um dinheiro emprestado e a única coisa que eu tenho para entregar em garantia é o meu touro reprodutor, né? Eu tenho aqui uma jaguatirica que não é mais reprodutora porque ela foi castrada na segunda-feira, então nem essa que eu posso entregar para reprodução. Mas vamos pensar que eu tenho um touro reprodutor. O sêmen desse touro reprodutor vale muito dinheiro. Então,
Eu entrego em garantia meu touro reprodutor para ele ficar por um tempo reproduzindo e eu consigo a garantia e a pessoa que pegou o meu touro reprodutor, ela pode usufruir, então, dos genes extraídos daquele animal. Vejam aqui que eu estou falando uma coisa totalmente rural, né? Esse direito real sobre coisas alheias, a gente só consegue fazer exemplo com boi, vaca, fazenda, né? Inclusive, se eu tivesse um chapéu de peão de boiadeiro, ia ser a caracterização ideal para essa nossa aula aqui. Maravilha! Então, fizemos um passeio global sobre a matéria, agora vamos para o particularizado da matéria. E esse é um jeito legal da gente estudar, porque primeiro você olha o global, para depois estudar o particularizado. O que eu vou estudar nessa matéria? Peguem o índice, né, do livro, vejam a visão global, para depois você irem para a visão particularizada. Assim você consegue encaixar os institutos dentro da sua cabeça. Vamos lá, vamos lá. Esses institutos aqui, pessoal, só fazendo uma última observação, não consigo pôr na tela toda aqui, mas é assim, eles não são frequentes na OAB. Eles não são frequentes na OAB, esses direitos reais sobre coisas alheias, direito real de propriedade na OAB, mas quando a gente fala em direito real sobre coisa alheia, ele não é frequente na OAB. Mas quando ele cai os conceitos básicos que eu estou falando para vocês aqui. Então, quem nunca ouviu falar de anticrese, lembra que a anticrese vai ser usufruir dos frutos em garantia. Lembra que a penhora é diferente do penhor, né? O direito do promitente comprador é um direito de aquisição. Só vocês sabendo os requisitos básicos e globais, já vai ser uma ótima para vocês nesse momento. Vamos lá. Lembrem que eles são divididos em 3, direito de gozo e fruição, aquisição e garantia. Vamos começar com o direito de gozo e fruição. Nós já começamos na aula passada, mas nós vamos repassar novamente aqui. Tenho certeza que vai ser importante para nós. Ótimo. O direito real sobre coisa alheia de gozo ou fruição. Esse aqui é o primeiro, né? Porque aqui nós vamos extrair vários direitos. Primeiro, é o direito de retirar alguma vantagem do bem de terceiro. Vamos lembrar do grude, que são os poderes da propriedade. Eu estou mandando um dos direitos para uma outra pessoa. Mediante, como que eu faço isso? Mediante uma relação jurídica que se estabelece entre um terceiro e o proprietário, que, mediante escritura pública, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Essa é a parte importante e caracterizadora dos direitos reais. Eu preciso dar publicidade para o meu ato, para caso alguém venha atrás desse meu direito, eu tenho o direito de me opor contra eles. Opa, aqui não, olha a escritura no registro de imóveis. Na prática, pessoal, o pessoal não gosta desse tal de registro no registro de imóveis, porque ele é caro. Então, quando você fala assim para o seu cliente, né? Aconteceu algumas vezes comigo, eu falei, olha, agora pega essa escritura e leva no registro de imóveis. Aí a pessoa vai, puxa, tá bom. Chega lá no registro de imóveis, vem lá, olha, para você registrar isso daqui vai ficar R$4.000, pronto. Aí a pessoa já se oriça, já fala assim, deixa para lá, e não registra. E aí, o que acontece, né? O que pode acontecer aqui nesse caso? Pode vir uma penhora, lembra lá da constrição judicial? Vem uma penhora e leva o bem do proprietário lá atrás e essa pessoa fica a ver navios. Essa semana mesmo é uma situação mais ou menos parecida, não chega a ser um direito real sobre coisa alheia, mas uma situação parecida, e isso acontece muito. A pessoa vai lá, transfere, quer comprar um automóvel, então como que ela faz? Ela vai fazendo o pagamento e não transfere o bem.
não transfere o bem continua com a outra pessoa, no nome da outra pessoa, e ela vai pagando. E nesse caso aqui, o meu cliente, não, meu pretenso cliente, disse o seguinte para mim, que ele estava esperando os 30 dias que tem na lei, que na lei vai falar assim, que para você transferir um automóvel, da data que a pessoa assina a transferência, você tem 30 dias para transferir o automóvel lá no Detran. Você tem 30 dias para ir lá, pagar uma taxa, que se eu não me engano é de R$ 150, se não for menos, para transferir o bem para o seu nome. Ótimo. Só que ele estava esperando, pessoal, o máximo de tempo possível para transferir, porque ele não queria gastar nenhum real com a transferência. Ele, não quero gastar, não quero gastar. Sabe aquela economia porca? Aí o que aconteceu? Quando estava no 27º dia, ou seja, faltavam 3 dias para expirar o prazo da transferência, 3 dias, ele bateu o carro. Na verdade, ele não bateu o carro, bateram no carro dele. O trânsito parou, sabe aquele trânsito que vai parando? A pessoa que estava vindo atrás estava no Zap Zap e não viu que o trânsito parou, né? Olha só o perigo que é ficar dirigindo no WhatsApp, né? Tá pior do que dirigir bêbado ultimamente. E aí, a pessoa não viu e pá, bateu no carro dessa pessoa que estava com o documento pendurado. Aí a pessoa do carro de trás desceu, falou, meu Deus, e agora? Mas, fica tranquilo, eu tenho seguro contra terceiros, vou botar aqui o cartão, você aciona a seguradora. Ótimo, acionaram a seguradora. Deu perda total no carro dessa pessoa, perda total. Só que a seguradora pediu os documentos dele. Qual documento que ele mandou? O documento que estava lá para ser transferido. Ele não transferiu. Gente, resumindo a história, a seguradora não pagou. Falou assim, esse carro aqui não é seu. Como que eu vou transferir para você o dinheiro? Como que eu vou pagar o financiamento desse carro? O carro estava todo pendurado. Não vou te pagar, não quis pagar. Então, o que vai ter que fazer agora? Entrar com uma ação para provar que essa pessoa estava no período de transferência do bem e a seguradora tem que pagar. Vai ser mais ou menos assim. Forçar a seguradora a pagar na justiça o que ela não quer pagar por bem. E, gente, a seguradora não quer pagar por bem mesmo, porque ela tem o direito de salvado do sinistro. Ela tem direito daquela carcaça daquele carro. Mas ela não vai ficar com a carcaça do carro se o documento está todo enrolado. Então, ela prefere o quê? Não te pago. E aí a pessoa vai ter que movimentar a máquina judiciária, claro que nós vamos fazer isso, e vai ter até um dano moral aí. Mas daqui quanto tempo? Vamos chutar aí pelo menos um aninho para receber? Olha só o prejuízo que uma pessoa pode ter por não cumprir esse requisito de transferência, por não ir lá no cartório e fazer as coisas como elas devem ser feitas realmente. Então, fica aí a dica para os nossos clientes, para tanto transferência de carro como registro o registro de um contrato lá no cartório de registro de imóveis, porque isso serve para nos garantir de qualquer eventualidade externa, garantindo esse nosso contrato. Enfim, vamos lá então. Por isso que esse direito real sobre coisa alheia, ele sempre precisa ter o requisito de publicidade no cartório. Vamos lá então, caminhando aqui. Daqui a pouco eu já vou fazer intervalo, mas vamos firmes e fortes aqui. Primeiro, direito real sobre coisa alheia. Pertinente ao direito de gozo e fruição, nós temos a superfície. Conceito: o proprietário pode conceder a outrem, é o terceiro, o direito de construir e plantar no seu terreno por tempo determinado. Tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Olha só esse direito aqui. Ele veio substituir um direito real sobre coisa alheia chamado enfiteuse.
Enfiteuse, olha que nomezinho bonitinho. Enfiteuse era um direito real sobre coisa alheia de terrenos de marinha que era perpétuo. Passava-se de geração em geração o direito da enfiteuse. O direito civil, com a nova codificação de 2002, acabou com a enfiteuse. Quem tem enfiteuse ainda dos terrenos de marinha continua tendo, porém não é possível ter mais institutos de enfiteuse. Acabou. Lembra que os direitos reais sobre coisas alheias eles são taxativos no código? Não existe mais enfiteuse. Ficou a irmã gêmea mais feia dela, que foi a direito de superfície. Ele tem um pouco mais de restrição, porque aqui é por tempo determinado. Posso colocar 100 anos? Pode, mas é uma determinação de tempo. Eu, proprietária, vou entregar a terceiro o direito de superfície. Pode construir, pode plantar no meu terreno, mas vai ser um tempo determinado, né? Eu pode usar só a superfície, não pode usar o subsolo. Ah, mas e se achar petróleo lá na minha... Cavou lá para construir a construção, né? A gente sabe que construção precisa de uma estrutura base e achou petróleo. Opa, o petróleo é meu. Mais ou menos assim, né? Direito vai ser só da superfície. Não se autoriza no subsolo a construção, salvo se inerente ao objeto da construção ou plantação. Pensar que no caso da superfície, se possa plantar, né? No caso da pode plantar, mas para plantar eu preciso fazer aquelas valas, né? Aquelas valas para jogar semente. Nesse caso eu estou usando um pedacinho do subsolo? Sim, porque tudo que eu cavar vira subsolo. Nomenclatura das partes, esse que é importante. Como que eu chamo dentro do contrato o proprietário, aquele que entrega e aquele que recebe? O proprietário concedente, ele vai se chamar superficiário. A nomenclatura é só do proprietário, né? Ele é o superficiário. Proprietário, não, desculpa. O proprietário é o concedente. Olha eu aqui pirada. O proprietário é o concedente e aquele que recebe, sempre que a gente vê o nome de ário no final, ário, otário não, ário, locatário, superficiário aqui, ele vai ser quem recebe. Observação. A superfície, ela pode ser concedida. Como que vai ser esse contratinho aqui? Olha só as especificidades. Vai ser de forma gratuita ou de forma onerosa? Ó, superficiário, pode ficar aqui no meu terreno durante 10 anos, eu estou sem condições de pagar a manutenção desse terreno, pode ficar aqui 10 anos, pode construir, pode plantar, mas olha aqui o gratuito. Mas se você vai construir um galpão para guardar milho, no final esse galpão é meu, tudo bem? Ah, não, tudo bem, o valor que eu consegui retirar daqui 10 anos guardando milho, para mim já vai estar ótimo, porque para eu pagar vai ser mais caro. Ótimo, então, durante 10 anos, a forma gratuita, você vai ficar aí, porém, os encargos de cuidar do bem, de construir, de pagar os tributos são seus. Ótimo. Ou de forma onerosa, vai pagar um valor que a gente chama de laudêmio, um valor anual ou em parcelas ou de uma vez para você usar minha superfície aqui. Então, o contrato pode ser de forma gratuita ou onerosa. O legislador ele vai dizer, pode usar do jeito que você quiser, proprietário, ou de forma gratuita ou de forma onerosa. Depois, essa parte aqui, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque dá rolo. Olha só. Os tributos são a cargo do superficiário. O que ele está querendo dizer aqui? O Código Civil vai dizer que o pagamento dos tributos vão ficar a cargo do superficiário. Tá bem assim. Quem vai pagar o ITR ou o IPTU,
do imóvel, do terreno, vai ser o superficiário, aquele que recebe. Porém, contudo, entretanto e mas, nós como advogados precisamos dizer o seguinte, quando a gente for aconselhar, consultar nesse contrato. Nós vamos falar assim, o senhor concedente proprietário, você pode até colocar no contrato aí, conforme a lei autoriza, que é ele que vai pagar o IPTU, mas a Fazenda Municipal não quer saber que é ele que vai pagar o IPTU. O que vai acontecer? Se ele não pagar o IPTU e a Fazenda vier executar o valor do IPTU, ou qualquer tipo de tributo, qualquer tipo de fazenda, ela vai no fato gerador. O que é o fato gerador, por exemplo, do IPTU? Não sei se vocês já têm direito tributário ou tiveram. O fato gerador, o que origina a cobrança do tributo aqui, nesse caso, é ser proprietário de bem imóvel. Quem que é o proprietário? É o concedente. Então, a Fazenda Pública não quer nem saber. Ela vai atrás do proprietário. Quem está no registro de imóveis é o Joãozinho. Aí o Joãozinho vai lá na Receita todo feliz, na Fazenda todo feliz, com o contrato. Aí vai falar assim, não, fica tranquilo, cobra lá o Pedro, porque eu concedi para ele a superfície e o Código Civil fala que eu posso conceder. Sabe o que a Receita vai fazer? Não vai rasgar, né? Mas vai dar a risada dele, vai falar assim, rapaz, o CTN, o Código Tributário Nacional, diz que não importa um contrato entre as partes, isso não obsta ao pagamento. Então, vejam só, olha o choque de normas. O Código Civil fala que pode transferir o encargo, e o Código de Tributário Nacional fala que não. Então, para garantir, para que essa pessoa não sofra restrição, na prática, o que a gente faz? O valor você vai me pagar dos tributos e eu pago. Para não ter problema, me repassa e eu pago. É o mais prudente a se fazer. Porém, como está na OAB aqui, como está na OAB dizendo que pode passar o encargo do tributo para o superficiário, se for para a letra fria da lei, a gente vai assinalar que pode, está no Código Civil, mas se for uma questão aberta em direito civil, né? Quem for doido de fazer OAB Direito Civil, é legal, mas é muito, imagina o volume de coisa para estudar. Quem for fazer uma questão aberta acerca disso, vai ter que invocar o CTN. Deixa eu ver se eu acho aqui no CTN. Se eu não achar agora, eu deixo no material de apoio. Opa! Eu deixo no material de apoio para vocês, para mostrar que o CTN, eu sou uma amante do direito tributário. O direito tributário é maravilhoso, pessoal. Ele vai dizer lá no CTN, que é o sujeito passivo, achei. Ele vai dizer assim, ó, o CTN, Código Tributário Nacional, quando ele fala de sujeito passivo da tributação. Inclusive, pessoal, vocês têm aí no material de vocês do AVA, Semana Jurídica Online, depois dá uma olhada. Assistam, pessoal, é tão bom. Quem está decidindo o que vai pôr no TCC, o que vai fazer, qual o tema do TCC, vai ser muito legal para dar uma luz para vocês sobre o TCC. E aí, o professor, eu lembrei disso por causa que o professor de tributário, foi meu professor Sabag, ele está aí dando uma palestra sobre direito tributário. Assistam que é muito legal, vale a pena. Olha aqui sobre tributos, lá no artigo 123 no CPN. Salvo disposição em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade de pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Olha o que ele está dizendo aqui.
as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não pode ser oposta à fazenda pública. Então, gente, dá uma insegurança jurídica enorme. Por quê? O Código Civil está dizendo que pode, o Código Tributário está dizendo que não pode. O que a gente vai fazer aqui na prática? Vamos falar assim, olha, a obrigação de pagar tributo continua com o concedente, mas deixa que o superficiário passe o dinheiro para ele, ele vai pagar. É a forma para evitar, né, demandas judiciais e ter que ficar opondo o Código Civil contra o Código Tributário. Então é mais fácil a gente se garantir dessa maneira. Lembrando, se a OAB Civil perguntar em questão objetiva, a gente vai falar que, conforme o Código Civil, os tributos vão ficar a cargo do superficiário, é ele que tem que pagar. Maravilha. Vamos para a próxima observação. Transferência da superfície. Como que eu transfiro esse direito da superfície? Olha só, eu posso entregar esse direito à superfície de forma gratuita ou onerosa para o superficiário e ele pode transferir para outra pessoa, só que nos mesmos moldes contratados. Ó, pode ser transferido inter vivos ou causa-mortes, e em nenhuma das hipóteses haverá pagamento ao proprietário concedente pela transferência. Olha o que o Código Civil está falando. O superficiário é aquele que recebe, ele pode transferir para outra pessoa, se ele quiser, esse direito, e o proprietário não vai receber nada por isso. Ó, já passou, agora se eu, superficiária, transfiro para outra pessoa, eu que me entenda com essa outra pessoa ali. Posso até receber dessa outra pessoa ou não, mas eu não devo nada para o proprietário. Ótimo? Vamos seguindo. Alienação. E vender, professora, e se o proprietário quiser vender a propriedade dele? Tanto o proprietário ou o superficiário ou o superficiário reservam-se o direito de preferência. Tanto o proprietário como o superficiário reservam-se o direito de preferência. Olha só, quando for alienar essa superfície ou a própria propriedade, eu não posso desfazer esse contrato. Lembra que ele está registrado no cartório de registro de imóveis? Pois bem, lá vai continuar da mesma forma. Só que aquele proprietário ele não quer mais ficar. Ele pode vender a propriedade dele, porém, quem comprar sabe que já tem um superficiário lá e ele não vai poder mexer nesse superficiário. Porém, antes desse proprietário vender, ele tem que garantir ao superficiário o direito de preferência. Na prática, o que significa isso? Superficiário, quer comprar propriedade? Ah, o superficiário, quero. Então, eu tenho que dar para ele o direito dele comprar, nas mesmas condições que ele venderia para outra pessoa. Ou, quer comprar o superficiário? Não. Então, assina aqui que você não quer comprar, porque senão o superficiário anula a venda. Na prática, faz uma cartinha, orienta que ele oriente, né, que o proprietário faça uma carta com aviso de recebimento. Olha que coisa antiga, mas é essa prova que nós vamos fazer, né? Uma carta com aviso de recebimento para que o superficiário receba na casa dele essa notificação, mostre que ele teve ciência, assina, o aviso de recebimento volta lá para o proprietário. Ótimo. Havendo uma interpelação judicial, dizendo, opa, você não me deu você não me deu direito de preferência, eu vou anular essa venda, o proprietário tem aquele aviso de recebimento lá. Quando eu comecei a advogar e eu fazia muito desses avisos, né, dessas cartas de preferência, na minha época, eu nem sei se existe ainda, depois vocês me digam, é o tal do telegrama fonado. Você ligava lá
Não vou falar Telesp, tá? Vocês ligavam lá na telefônica, já era telefônica, não era Telesp, também não sou tão velha assim. E aí você solicitava que eles mandassem um telegrama. Aí eles mandavam um telegrama com aviso de recebimento para a pessoa e o aviso de recebimento voltava para você com a assinatura dela. Telegrama fonado. Olha que coisa velha. Vamos lá. Legal, então já falamos de alienação, tem que dar o direito de preferência. Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem, carta com AR, que é o aviso de recebimento. Isso aqui parece coisa velha, parece coisa antiga, mas é o que te salva numa ação judicial, provando que você notificou o proprietário, que você avisou. Que você avisou. Pessoal, se não tiver problema para vocês, eu vou continuando aqui, em vez de fazer o intervalo e acabo mais cedo um pouquinho, tá? Vou continuar, se tiver algum problema, vocês me avisem, tá? Para mim é melhor. Vamos lá. 5. Se tiver alguma pergunta, vocês me parem, por favor. 5. Se antes do final do contrato, o superficiário, olha o que o correção texto faz. O superficiário der destinação diversa, o contrato será resolvido. Tudo aqui eu peguei do Código Civil. O que ele está dizendo aqui? Entreguei a superfície para outra pessoa. Se essa outra pessoa se prontificou a plantar e, em vez de plantar, ele faz um estacionamento, ele está dando destinação diversa do contratado. Então, resolve-se o contrato, não vai ter mais contrato, o contrato será resolvido, o contrato será extinto. Pode colocar lá no contrato, né, uma cláusula penal dizendo que vai ter uma reparação, uma indenização para o proprietário. Deu destinação diversa, acabou a brincadeira, acabou o contrato. Extinta a concessão, seja, né, pelo período que foi feito, pela destinação. Quando acabar essa concessão da superfície, o proprietário passa a ter propriedade plena do terreno, ou seja, extinguiu, volta à situação coante, volta à situação anterior, acabou a destinação. Construção ou plantação, independentemente de indenização, salvo se as partes tiverem estipulados de forma diversa. Chegou o prazo de 10 anos contratado, se eles não tiverem colocado nada diverso no contrato, aquele galpão, aquela plantação, toda vai ser destinada ao proprietário, como um pagamento do tempo que a pessoa ficou lá. Então, vejam, pessoal, a importância de se fazer o contrato bonitinho, contrato amarrado, quando for fazer um contrato de direito de superfície. Para quem que vai ficar a construção? Vamos pensar que foi feito um prédio naquele contrato, naquela superfície foi feita um prédio, ou foi feita uma plantação de árvores frutíferas, enfim. Quando encerrar esse contrato por tempo determinado, se não tiver nada estipulado, vai tudo para o proprietário. Então, para que o superficiário não fique no prejuízo, é preciso que esteja disposto lá no contrato, porque se não tiver, um abraço para ele. Vai lá para a justiça reclamar. Está escrito no Código Civil que se não tiver estipulado em contrato é tudo do proprietário, então essa ação vai estar fadada ao insucesso, vai ser uma ação improcedente. Imagine lá pedir, olha, eu não falei nada no contrato, mas agora eu quero. O juiz vai falar, olha, se você não falou nada no contrato, presume-se que é tudo do proprietário. Então, vejam a importância desse instituto aqui, deixar tudo certinho nesse nosso contrato. O direito de laje. Opa, esse direito é uma beleza. Professora, direito de laje é aquele direito da gente colocar uma fita isolante igual biquíni e ficar na laje tomando sol? Não, jovens. Olha só, o que é direito de laje? O direito de laje, essa brincadeira foi tosca. O direito de laje corresponde ao direito de construção
construção no espaço aéreo, subsolo de terreno por parte de terceiro. As novas construções com acessos autônomos são de propriedade do terceiro. Olha que direito maluquinho. Trata-se de uma espécie de direito de superfície. Olha só. Dentro dos direitos reais sobre coisas alheias, o legislador trouxe essa forma de superfície. O que é isso? Mas vejam que os efeitos civis são diferentes. Enquanto no direito de superfície o concedente passa um direito de fruição, de retirada de fruto e uso de um bem, no direito de laje, o proprietário vai ceder o espaço aéreo ou subsolo para essa pessoa construir e essa pessoa vai ter o direito de propriedade, vai ser dela. Ela vai poder usar, dispor, gozar, fruir todos os direitos inerentes à propriedade e vai registrar no cartório de registro de imóveis. Então, vejam, é um prédio, direito de laje é o direito de construção de um edifício, né? Aí vai fazendo um edifício assim, assim, imagina, dependendo do engenheiro, e aquela pessoa vai ter direito a parte de cima, o direito à laje, vai ter direito ao puxadinho de cima, e ela vai poder vender, alugar, vai, porque é propriedade dela. Ela vai ter todos os direitos inerentes. Mas vamos pensar que quando a gente constrói em um condomínio, ou seja, a mesma pessoa vai estar na laje do outro, mas as despesas inerentes ao bem vai ter que ser dividida, né? Vai ter ali uma escada, vai ter ali algumas áreas comuns, e essas áreas comuns teremos que dividir as despesas. Vamos ver o que o legislador tratou sobre esse direito de laje, que é uma realidade, né, pessoal? É uma realidade no nosso país que as pessoas vão construindo umas por cima das outras. Às vezes fala assim, olha, o terreno é da minha avó, no início era o terreno da minha avó, só tinha uma casa. Agora tem um monte de gente morando nesse terreno. É o direito de laje, foi construiu aqui, construiu ali, construiu na parede do outro. O nome laje, né, pressupõe espaço aéreo, mas pode ser subsolo também, vai poder ser do lado. Vamos ver o que é isso, o que o Código Civil diz disso. O direito de laje corresponde ao direito de construção no espaço aéreo, subsolo de um terreno por parte de terceiro. Precisa ser parente? Não, o terceiro é genérico. O terceiro é aquele que não é você, é um outro. As novas construções com acessos autônomos são propriedade do terceiro. Trata-se de uma espécie de direito de superfície. Observações quanto a esse direito. Vamos lá. O proprietário de uma construção base, ou seja, aquela que estava antes colocada, poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Eu vou, então, entregar a laje ou vou entregar o subsolo para ele fazer uma construção distinta da minha. Vai fazer o puxadinho dele. Puxei muito aqui. O proprietário do direito de laje responde pelos tributos inerentes à sua unidade. O problema que a gente vê nisso aqui é como registrar um negócio desse. O cartório de registro de imóveis, pessoal, ele é super criterioso para registrar, mas a lei está dando essa possibilidade aqui desse registro. Imaginem que dentro desse registro, cada uma das pessoas vai ter sua matrícula individual ali. E, incidindo o tributo sobre aquela laje, aquele proprietário da laje que vai ter que arcar com essa tributação. É isso que está dizendo o Código Civil. É constituído em matrícula própria e o titular pode usar, gozar e dispor. Olha só, vai ter todos os direitos inerentes à propriedade. Usar, gozar e dispor. E eu ouso aqui acrescentar no legislador
ele vai ter o uso, gozo e também ele vai poder reaver, né? Reaver, mas vamos ver se vai ficar o GRU de tudo aqui, ó. G-R-U-D. Claro que ele vai ter direito a reaver. O legislador ele pode não ter colocado, mas qualquer pessoa que venha querer impedir o seu direito de propriedade, queira tirar você da propriedade, você pode usar o legítima defesa da propriedade, o desforço imediato, pode entrar com reintegração de posse. Peraí, gente, desculpa. Oi, Melissa. Melissa está toda operadinha, toda com a barriguinha costurada aqui. Hoje que eu fui gritando, ela fica achando que é com ela. Mamãe tá aqui, meu amor. É, jaguatiriquinha. Então, como ele vai ter matrícula própria, ele vai ser um proprietário, automaticamente ele tem todos os direitos inerentes à propriedade. Não se confere a atribuição de fração ideal no terreno que foi edificada ou participação proporcional nas áreas edificadas. Está querendo dizer o seguinte: esse detentor do direito de laje, ele só vai ter direito sobre a construção dele, não dá direito ao terreno e não dá direito à proporção, fração ideal sobre o que está embaixo. Vamos pensar numa situação em que você cedeu, você, uma sogra muito boa, cedeu o direito de laje para o seu genro e para sua filha construírem. Olha que delícia! E aí, construíram lá. Só o seu genro e sua filha, um determinado dia, vão dizer assim: mãe, pai, não queremos mais morar aqui. A gente vai vender. Olha, não está falando que tem direito de preferência. E aí essa outra pessoa começa a morar lá. Ela morre. Vem os herdeiros. Olha que triste, vem os herdeiros. E aí os herdeiros vão inventariar somente aquela laje, somente aquela construção. Eles não vão ter direito ao terreno, eles não vão ter direito a nada, só a construção. É isso que o código está falando aqui. Ele não tem, ó, não confere a atribuição de fração ideal do terreno, a laje foi edificada ou participação nas áreas já edificadas, ou seja, o que já tinha antes. O titular do direito de laje pode conceder a sua superfície desde que haja autorização do proprietário da construção da base dos demais. Nossa, imagina a confusão que não é isso. Vamos pensar, continuar aqui no nosso exemplo. O detentor do direito de laje, né? Estou dando risada porque eu sei que isso não dá certo. O detentor do direito de laje construiu lá a casinha dele e ficou a laje dele lá. Ele pode ceder o direito de laje para uma outra pessoa e assim sucessivamente. Ó, ele pode conceder a sua superfície para outro, mas para isso ele vai precisar de autorização do proprietário da construção base. E se esse proprietário da construção base também construiu em cima da laje de outro, todo mundo vai ter que autorizar essa construção da laje. Olha que legal? Todo mundo tem que autorizar. E aqui é uma coisa boa, uma coisa positiva, né? Preciso da autorização dessa pessoa. Essa autorização pode ser expressa, né? Coloca lá no contrato, ou só uma autorização escrita, autorizo, ou manda uma notificação lá para o seu vizinho de baixo e fala assim: você tem 30 dias para se manifestar, eu vou deixar construir aqui. Aviso de recebimento de novo. Se essa pessoa não falar nada, presume-se que ela aceitou. Pode ser assim também. As despesas comuns de conservação deverão ser partilhadas. Isso aqui também dá uma briganhada do caramba. Imagina que um resolve fazer uma reforma na fachada. Vamos reformar nossa casa, né? Um quer pintar de rosa, um quer pintar de preto, um quer pintar de branco. Vamos fazer uma fachada aqui só, vamos ficar tudo bonitinho e vamos dividir o dinheiro dessa
conservação aqui dessa fachada. Ótimo. E aí vamos pensar que a pessoa que ficou responsável por comprar a tinta superfaturou ou comprou uma tinta boa e as outras pessoas não concordam, pode dar briga judicial isso. Porém, o que o Código Civil está dizendo? Vamos partilhar todas as despesas. Vamos partilhar de acordo com a fração ideal. Eu tenho aqui uma casa do tamanho X e você tem 2x, então eu vou pagar proporcionalmente a minha área. Há direito de preferência nos demais casos de alienação do direito de laje que deverão responder por escrito no prazo de 30 dias. Opa, tem direito de preferência sim. Vou vender. Se eu for vender, eu preciso dar direito de preferência para as outras pessoas. Olha que beleza! Preciso dar direito de preferência para outras pessoas que quiserem comprar. Da mesma forma, manda uma notificação. Se ele não responder, presume-se que aceitou. Eu dou direito de preferência, preciso ser por forma escrita. Legal, esse é o direito de laje, né? Ainda não vi muita movimentação jurisprudencial nesse sentido, mas é uma forma que o legislador trouxe, pessoal, de atender aos reclamos sociais, né? A trazer para as pessoas, para trazer a lei mais perto das pessoas. Não é de hoje que as pessoas constroem lajes, não é de hoje que as pessoas constroem tal dos puxadinhos, né? Mas isso não era regulamentado pela lei. Agora se regulamentou. O que precisa fazer na lei é desburocratizar esse registro lá no registro de imóveis, né? Porque vai envolver engenharia, vai envolver a BITS, vai envolver situações muito caras, né? Que são fora do alcance das pessoas. Às vezes, a maioria dos terrenos, a maioria das propriedades que a gente encontra por aí, elas não têm registro no registro de imóveis justamente pelo valor das custas e emolumentos. Eles são muito caros, então as pessoas continuam fazendo contrato de gaveta por medo da tributação que ela vem forte, né? Então, era isso que eles deviam pensar, né? Na hora de fazer a lei, deviam melhorar, fazer uma tarifa social, enfim. Seria uma forma de, até porque se você não tiver registrado seu bem direitinho, você não pode dar ele em garantia, que vai ser o direito de garantia que nós vamos estudar. Enfim, servidões. É o direito de impor restrições de um prédio em favor de outro. Na aula passada, falou assim, professor, é o direito da vielinha? Sim, é o direito de viela. Um dos direitos da propriedade, um dos direitos de servidão, a gente pode chamar de viela, né? A tal da servidão aparente. Passa de um terreno para o outro, não tem saída. Ali eu passo uma viela. Só que nesse caso aqui é de comum acordo entre os dois prédios da frente e de trás. Nomenclatura. O prédio que suporta a servidão, ou seja, aquele que passa a viela, é o serviente. E o que importa é o dominante. Então, eu tenho um prédio dominante, um prédio serviente. Dominante, serviente. O serviente é o que vai fazer a passagem. E o dominante é o que precisa. Responsável pelas obras e conservação. Se o prédio dominante precisa passar por ali, então é encargo dele que faça a conservação dessa passagem, dessa servidão. Salvo se as pessoas fizerem um contrato de forma diversa, né? Pode ser construída por ato de vontade ou por uso capião. Então, pode ser um acordo entre os dois prédios, que vai passar uma servidão ali, pode ser um ato de vontade, registra no cartório de registro de imóveis, ou pela uso capião, passagem contínua ali durante determinado tempo, 10 anos. Provei que há 10 anos eu passo pelo imóvel do meu vizinho e ele nunca reclamou. Então, eu vou para a justiça,
provo lá que há 10 anos eu passo o terreno dele, junto umas fotos amareladas, né? Coloco um filtro diferente ali, umas fotos amareladas, tal. Uma pessoinha crescendo ali, passando, vai lá, tira uma foto do mêsversário da criança, passando na servidão. E aí, passados-se 10 anos, imagina tanto de mêsversário, 120 mêsversários, passando na servidão, leva esse calhamaço de provas lá para a justiça e aí adquire a usucapião por sentença. Pega essa sentença e leva no registro de imóveis. Com sentença demora 10 anos, sem sentença 20 anos. A sentença a gente vai chamar de justo título aqui. Servidão pode ser constituída por advontade ou usucapião. Se estende a terceiros que não participaram da construção da servidão. O que isso quer dizer? Se vender o imóvel, o outro que comprar o prédio serviente já sabe que ele tem que respeitar a servidão anteriormente construída. E ele vai saber disso, porque a hora que ele comprar o imóvel, ele já vai ver que na matrícula do imóvel já consta essa servidão. As obras de manutenção ficam a cargo do prédio dominante, aquele que quer a servidão que faça as obras de manutenção. Nossa, eu vejo que eu estou falando muito que eu preciso de água. Classificação das servidões aqui. Como que elas se classificam? Vamos lá. Servidão positivo e servidão negativa. Na positiva é um fazer. Eu vou deixar passar, eu vou deixar passar fio, eu vou deixar passar cano, eu vou deixar passar pessoas. Essa aqui é a servidão positiva. É um fazer, ó. Servidão positiva é um fazer. Em contraponto, a classificação é a servidão negativa. É um não fazer. O imóvel dominante constrange o imóvel serviente em um não fazer. Você não vai construir, você não vai destruir essa rocha que está aqui, porque essa rocha está sustentando o meu prédio. Então, veja, uma servidão, um não fazer. A servidão ela pode ser qualquer constrição no imóvel. Você não vai fazer alguma coisa ou você vai fazer alguma coisa no meu benefício. Então, ó, eu tô com uma casa, assim, por exemplo, quem for dar uma passeadinha no final de semana lá no litoral, lá na Ilhabela, por exemplo, vai dar uma olhada assim nas pedras, né, na serra, e vai dar uma olhada que existem várias casinhas assim, que não são favelas, né? Muito pelo contrário, mansões de frente para o mar. Então, às vezes, você vai encontrar uma mais no topo e uma mais embaixo. Ali já tem uma servidão. O que é isso? O dono do prédio dominante, a pessoa que está aqui em cima, com aquela piscina de borda infinita, está vendo o mar. Então, ele vai constranger a matrícula do que está embaixo para que esse que está embaixo não construa, não faça o direito de laje, nem combina, né? Mas não faça o direito de laje aqui, ou não construa a mais para não tirar a visão do que está atrás. Então, vejam, essa é uma servidão negativa, é o direito de não construir e tapar a visão. Isso aqui vai funcionar assim para paisagens, né? Não vou tapar minha visão do mar. Ou então a entrada de luz solar. Se a pessoa construir ali na frente, se ela tapar a luz solar, minha casa vai virar um limo só, vai virar um mofo. Então, uma servidão negativa seria não construam, não retire essa construção, porque vai impedir a estrutura da minha casa. Não construa, não faça alicerce aqui, está passando a minha tubulação. Servidões vão significar assim, construção do prédio vai ser ruim, né? Deve ser o O. Segunda classificação, que não anula a primeira, vai ser servidão contínua e descontínua. O que é isso? Contínua. Independe da prática de ato humano de ato humano. Ou seja, independem da prática de um ato humano, vamos colocar aqui, não dependem, eu não gosto desse zinho,
não dependem da prática de ato humano para que seus efeitos perdurem no tempo. Exemplo, uma passagem de tubulação. O meu esgoto passa pelo terreno do vizinho. Então, o meu vizinho ele vai ter uma servidão positiva, ele vai ter que deixar passar a minha tubulação. Ela nem é aparente, ela está escondida. A gente vai ver aqui na aparente. Ela está escondida. Mas ele, por exemplo, não pode furar aquele lugar ali para fazer uma edícula, para fazer alguma coisa, porque senão ele vai furar a minha tubulação. Então, vejam que ele tem uma constrição. E ela é chamada de contínua, porque não precisa de ato nenhum humano. E a descontínua? Depende da prática de ato humano para que seus efeitos perdurem no tempo. Essa classificação vai dizer, será que eu posso acabar ou não com a servidão? Porque vejam, se eu tenho uma servidão descontínua, o que isso significa? Eu preciso que as pessoas fiquem passando pela viela. Elas precisam passar lá. Então, elas pararam de passar, essa servidão não está sendo útil. Então, ela vai se extinguir, vai lá e mura a servidão. Já que não estão passando, acabou a constrição do meu terreno. Por isso que ela vai ser dividida em contínua e descontínua. Servidão aparente. Servidão aparente não percepção, quer dizer, olha que susto, são perceptíveis pelo observador. Por exemplo, uma passagem descontínua. Ele está vendo que as pessoas estão passando por ali, ela é aparente. E a não aparente não apresentam sinais, que é igual às negativas, né? Eu não estou vendo as tubulações passando ali, mas eu sei que ela existe. Então, elas são não aparentes. Ou, por exemplo, uma servidão de divisão, né? Aquela servidão negativa, não estou vendo, ela não é aparente, mas aquela pessoa que está embaixo sabe que não pode construir. Salvo nas desapropriações, a servidão, depois de registrada, só se extingue quando cancelada. Extingue-se ainda as servidões prediais, nos termos do artigo 1389, pela reunião dos dois prédios no domínio da pessoa. Pela supressão das obras, hipótese aplicável somente às aparentes, e finalmente pelo não uso durante 10 anos contínuos. Está querendo dizer aqui, como que eu acabo, como que desaparece a servidão de dois prédios aqui? Como que eu termino com elas? Primeiro, Estado desapropria. Vai lá, te lembra que tem o direito, a prevalência do direito da administração sobre o direito das pessoas. Então, vai lá, o Estado desapropria. Quero construir um hospital aqui, nenhum de vocês vai ficar mais com essa propriedade. Está aqui o seu dinheiro, está aqui o seu dinheiro, tchau. Essa é a desapropriação. Ou, a mesma pessoa, o dono do prédio dominante, compra o prédio serviente, compra a casa da frente, extinguiu a servidão porque os dois pertencem à mesma pessoa agora, extingue, vai lá na matrícula e tira. Ou pela supressão das obras, eu tenho aquela servidão aparente, né? Eu tenho a servidão aparente e a pessoa parou de passar ali durante 10 anos seguidos, ninguém passa ali na minha viela, né? Pode usar também um negócio legal para usar é usar de ameaça, né? Ó, se passar aqui, vou te matar. Mais ou menos assim que vai funcionando lá pelos sertões, né? Não vai passar aqui. 10 anos provou que parou de passar, extingue a servidão. Extingue a servidão e aí vou lá e cancelo o registro da matrícula. Deixa eu ver se dá. Aqui, por fim, pessoal, vamos só que essa matéria a gente já falou na aula passada, mas só para repassar aqui para a gente terminar essa parte, usufruto. 1390 pode recair sobre bens móveis e bens imóveis. O que é isso? Eu vou passar um dos poderes da propriedade para uma pessoa. Usar do meu bem e fruir do meu bem, retirar os frutos do meu bem. Pode ser bem imóvel ou bem imóvel. Eu entrego o meu carro para essa pessoa trabalhar de Uber, de forma gratuita, como eu sou boazinha, fica aí trabalhando de Uber com o meu carro. E o dinheiro do Uber é seu.
Ó, ele está usando e fruindo do bem. Quem que vai ser aqui? Vai ser o dono, eu que sou o Uber, que vou usar o carro, eu vou ser o usufrutuário. E aquela pessoa que me transferiu o bem, que me emprestou o carro para ser Uber, vai ser o nu proprietário. Olha que nome legal. Por que nu proprietário? Porque, olha a doutrina viajante. Porque ele foi despido de um dos poderes da propriedade. Me despiu desses poderes. Eu fiquei, então, nua, no meu caso, né, mulher? Nu proprietário. O usufruto pode ser transferido ao usufrutuário a título gratuito ou oneroso. Aí eu para a pessoa, pode trabalhar de Uber com o meu carro, mas quanto você quer? Nada. Pode trabalhar com o meu carro aí numa boa, fica de boa aí. Pode ser gratuito. Ou pode ser oneroso. Quero metade do fruto que você produzir. Você vai ganhar quanto por mês? Nem imagino quanto que um Uber recebe por mês, mas metade é meu. Então, metade vai ser, então, uma transferência onerosa. O usufrutuário não pode alienar o seu direito a terceiro. Aí, ó, continua no exemplo do Uber. E se o Uber quiser passar o meu carro para uma outra pessoa trabalhar de Uber? Não pode, é só ele. O usufrutuário tem direito ao uso, à posse, administração e percepção dos frutos. Olha que maravilha! O usufrutuário ele tem amplo poder sobre a propriedade de outrem. Por isso que o proprietário vai ser o nu proprietário, porque ele vai ficar despido dos poderes. Vejam que o usufrutuário ele vai reunir todos esses direitos. Em contrapartida, nós temos um usufruto mais magrinho, que nós vamos chamar de uso. Também é um direito real sobre coisa alheia. E ele está aqui. Direito conferido a terceiro de usar e fruir das utilidades da coisa, limitando as necessidades. A necessidade. Tá. Resta aqui uma dúvida. As necessidades do usuário e de sua família. Aqui a nomenclatura vai ser usuário. Somente se constitui por ato voluntário, não existindo uso decorrente de lei. Ou seja, só contratam entre as partes. A lei não obriga ninguém a entregar o uso a outrem. É personalismo e não admite a cessão do exercício a outrem. Vejam como o uso é mais restrito. E aqui ele não vai ser o nu proprietário. O proprietário permanece sendo proprietário, porque ele só vai ser despido do direito de usar a coisa. Mas a fruição dos bens vai vir toda para o proprietário. Os frutos. O usuário fica com fruto? Sim. Aí a lei vai dizer só os frutos restritos à subsistência dele e da família. Por fim, um direito de usufruto ainda mais magrinho que o uso, e aqui o resto a gente deixa para a aula que vem, é o direito de habitação. Direito de habitar gratuitamente a casa alheia, não pode alugar, não pode emprestar. Caso o direito seja atribuído a mais de uma pessoa, né, o direito de habitação entrega para mais de uma pessoa, deve tolerar a presença do outro. Já está morando de graça, né? E, caso ausente, não precisará pagar aluguel. Vamos pensar que aquela pessoa entrega o direito de habitação daquele imóvel que ele tem a duas pessoas. Entregou a duas pessoas. Essas duas pessoas vão poder morar de graça lá e, se uma só for, a outra não quiser ir, uma não precisa pagar aluguel para a outra. É isso que o código está dizendo. Aí eu coloquei o exemplo para vocês aqui, que é o exemplo mais emblemático do direito de habitação, que é esse aqui da viúva. Ó. Eu falo viúva porque é sempre um homem que morre, mas pode ser qualquer cônjuge sobrevivente. Ó, artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens,
E à luz da Constituição, a gente estende ao companheiro, né? Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único dessa natureza a inventariar. Então, a viúva ou viúvo tem o direito de habitar o imóvel enquanto ele quiser, se só tiver esse imóvel. Não vão os herdeiros, sejam eles comuns ou de outro casamento, colocar o viúvo para fora da casa que ele morava. Se só tiver essa casa, ele tem o direito de habitar. Esse é o direito real de habitação. E se o viúvo não quiser morar, ele pode alugar? Não, ele não vai poder alugar. O direito real de habitação é só dele, né? É só de morar. Mesmo se ele nem for participar do inventário aqui. Imagina que essa casa que eles moravam era um bem particular do cônjuge. Ele vai morar de graça lá, até o fim da vida dele. Então, essa próxima aqui eu vou deixar para o dia 14 de maio, para a gente terminar. Falta pouquinho, essa matéria aqui é bem light, na minha opinião, né? E aí a gente termina no próximo, tá, pessoal? Eu tô com uma falta de ar, sei lá o que tá acontecendo comigo ultimamente. Deve ser porque eu tô ficando velha nessa quarentena aqui. Misericórdia. Galera, alguém tem alguma dúvida que eu possa ajudar quanto a essa matéria aqui? Que fale agora ou guarde a dúvida para a aula que vem. Eu vou encerrar aqui, deixando um beijão para vocês, muita Professora, saúde, se cuidem. Oi, amor. eu vou deixar para fazer a pergunta na próxima aula, que é sobre penhor e penhora, que embaralhou minha cabeça, mas pode deixar. Ótimo. Eu só falei um en passant, que eu vou aprofundar essa matéria lá no fim, Então, mas se você quiser fazer agora, fica à vontade. não, pode deixar para a semana que vem. Vai se cuidar aí. É só para você deixar eu assim, pensando, mas eu não sei, eu tô com uma falta de ar hoje, gente. O que será que é isso, hein? Acho que é falta de comer uma pizza inteira sozinha, hein? Deve ser isso, fome uma hora dessa. Beleza, Elisete. Tiro suas dúvidas a hora que você. Na semana que vem, então, a hora que a gente falar de penhor e penhora. Mais alguém? Então, deixa eu já me despedir de vocês, deixando um grande beijo para vocês. Vou parar aqui a gravação. Daqui a pouco essa aula vai estar disponível